O Espírito Santo alcançou mais uma vez a liderança nacional em transparência e governança pública. O estado obteve 95 pontos no índice promovido pela Transparência Internacional Brasil. O desempenho reforça a posição capixaba como referência no país no acesso à informação. Por isso, hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata. Muito boa noite. Obrigada, secretário, pela presença aqui no nosso estúdio. Boa noite, Andressa. Boa noite, nossos telespectadores. Bom, ao que se deve, então, esse resultado, que é muito bom para o Estado, né? Eu costumo dizer que resultados em transparência, eles são mais vistos quando eles são ausentes, né? Então, o Espírito Santo é um estado que já teve um histórico há mais de 20 anos muito ruim nessa área, né? Que, obviamente, o capixaba não quer que se repita, né? Que é a falta de transparência no ambiente da administração pública. E, de um tempo para cá, voltou a ocupar o posto, a liderança, né, que é o local que a gente gosta de ver o nosso estado, né, dando exemplo. Né? A entidade avaliadora, acho que é importante a gente falar, Andressa, é a Transparência Internacional Brasil. É uma entidade presente em mais de 110 países e que faz ranqueamentos que não são só de transparência, mas também de governança pública, né, que é um tema muito atual. E o nosso objetivo não é só ficar em primeiro no país, né? Mas é que isso signifique para o cidadão alguma coisa, né? Ser só primeiro em transparência pode não ter muito significado na vida das pessoas. Mas quando você começa a ver que, por exemplo, obras públicas não ficam paradas, né? Em que uma fila de consulta na saúde ela é transparente, né? Ou que alguns indicadores de governança, por exemplo, como o indicador de inovação, né? O quanto que o cidadão consegue resolver os problemas dele com o governo sem precisar sair de casa, né? E aí a gente começa a impactar, sim, positivamente a vida das pessoas. Na prática, transparência significa a pessoa ter vontade de saber quanto custou uma obra, entrar no site e encontrar tudo lá? Um exemplo, né? Exatamente. Claro. Eu costumo dizer, eu até escrevi um artigo para o jornal anteontem e falava exatamente sobre isso. Esse conceito de transparência, que é o de publicar dados, é o que a gente tinha, talvez, há um pouco mais de 10 anos, quando a Lei de Acesso à Informação foi publicada, né? Por quê? Porque as pessoas precisavam ter dados, ter informações sobre a administração pública e muitas vezes não tinham, né? Era negado esse acesso, ou ele era difícil, né? Aí vieram os meios tecnológicos, veio a inovação, o mundo mudou e a gente passou a entender que publicar dados não basta. Né? Não é suficiente. Não é. Para exercer cidadania, não, né? Uhum. A gente precisa ter plataformas digitais, a gente precisa dar transparência em dados para que aquilo signifique alguma coisa na vida do cidadão, como o agendamento de uma consulta, como uma fiscalização mesmo por parte dos órgãos de controle externo, né? Por exemplo, um dos títulos que a gente ostenta e que é muito positivo para o Estado, por exemplo, é o Estado da Federação que tem mais quantidade de dados abertos para se fiscalizar a corrupção. É outro título que a própria Transparência Internacional nos deu há alguns anos. Então, assim, você começa a ver que não é só publicar dados. O desafio do momento, e isso também acontece com as empresas, né, é transformar dados, informações em significado para a vida das pessoas. É como se você estivesse, por exemplo, comparando o que eram os táxis no passado e um sistema por aplicativo hoje, né? Você tinha que ligar para o táxi, você tinha que pedir o táxi, você perdia algum tempo e hoje está tudo na palma da mão. Então, o desafio dos governos ele é muito parecido, né? É transformar aquilo que está analógico, aquilo que está dificultando a vida do cidadão ainda, em algo que ele talvez nem sinta que ele precisou do governo para aquilo, né? Então, talvez o governo um dia vai ser transparente a tal ponto de não ser um calo para o cidadão em muitas áreas, mas ser um amigo, inclusive, do empreendedorismo, né? Com a abertura de empresas em tempo recorde. Tá certo. Agora, a gente falou em 95 pontos. É de 10? De 100? De 100 pontos. De 100 pontos. O que falta para chegar aos 100? Falta um pouquinho ainda. Como dizem, assim, é o primeiro do país, mas está devendo 5 pontos, né? Mas, assim, o nosso governo, ele, sob a liderança do governador Renato Casagrande, ele tem muita racionalidade em dizer o que falta, né? Então, faltam 5 pontinhos ali, que não nos tiraram da liderança, mas que significam ainda, por exemplo, um detalhamento maior em algum item de obra pública, por exemplo, né? A forma como uma consulta pública é realizada
atualizada, né? Então, assim, não tem nenhum item ali que ofuscou a transparência, por isso que a gente ganhou a pontuação, mas são itens que podem ser otimizados, né? E também ficar de olho no que esse ranqueamento significa em termos de inovação, né? Existe uma tendência também em se dar valor a itens como saúde e meio ambiente. Então, são itens que o Estado vai começar a estudar com mais fôlego para o próximo ano. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Obrigado você pelo espaço.